Para falar de percussão, temos também que falar um pouco da história da civilização, para perceber que esta arte foi a primeira a ser desenvolvida pelo homem primitivo, que quer com o corpo, com pedras ou com as próprias mãos, ritmavam no seu dia-a-dia as suas cerimónias de caça, luta ou festa. Então os instrumentos de percussão dividem-se em dois tipos. Os idiofones, em que o som é produzido pelo próprio corpo em vibração, e os membranofones, cujo som é obtido pela percussão de uma pele ou membrana. Este instrumento é a caixa de rufo ou tarola. É caracterizada por duas peles e por ter uns bordões em baixo que fazem o seu timbre característico. Quando se fala em caixa ou tarola, toda a gente se lembra do bolero de Ravel. A conga é um instrumento de percussão latino que é composto por uma só pele. Os idiofones percutidos são aqueles em que o som é obtido através da percussão de um objeto, geralmente uma baqueta, com um corpo que vibra. Este instrumento maravilhoso que estão a ver é uma marimba, é um dos meus instrumentos preferidos em orquestra. Portanto, é um instrumento que as teclas são em madeira, neste caso em pau rosa, tal como o xilofone. A cada tecla corresponde um tubo de ressonância exatamente afinado com o mesmo som, e vou tocar um pouco para vocês. O xilofone é um dos instrumentos de percussão para o qual existe maior repertório orquestral. Um dos efeitos principais do xilofone é o glissando. O vibrafone é este lindíssimo instrumento que tem duas particularidades. A primeira, o pedal, tal como no piano, que serve para prolongar e abafar o som. A segunda particularidade é ter um motor que faz com que o som do vibrafone vibre, provocado por umas borboletas que estão dentro dos tubos de ressonância. Agora com o motor ligado. E soa assim. Este é o glockenspiel. Tem teclas de metal e um som bastante brilhante. O tantã, um instrumento oriental que, entre outros, pode ser tocado com uma super bowl, ou com a típica maceta de tantã. Nos idiofones percussivos, o som provém do choque do próprio instrumento contra uma superfície. Os idiofones de concusão são aqueles em que o som resulta do choque entre dois corpos iguais ou semelhantes, como por exemplo as clavas. As castanholas, ao mesmo tempo um instrumento tradicional e latino. Nos idiofones de agitamento, tal como o próprio nome indica, produzimos o som agitando um ou vários corpos, como por exemplo o shaker. Nos de raspagem, o som resulta da raspagem de um corpo flexível, como por exemplo o reco-reco, como por exemplo os blocos de lixa. Nos idiofones friccionados, o som é produzido através da fricção do corpo vibrante. O waterphone, instrumento no qual é preciso colocar um pouco de água para ouvir a sua vibração. Este instrumento é bastante utilizado em filmes de terror e de suspense,
Lembro-me de filmes como Aliens e Harry Potter em que foi utilizado o waterphone. Ou até mesmo um serrote musical. Uma máquina que imita o vento, utilizada por Richard Strauss na Sinfonia Alpina e no poema sinfónico de Dom Quixote. O epidrum é um dos mais recentes instrumentos de percussão. É um instrumento pentatónico com um som espetacular, extremamente meditativo. Os tímpanos pertencem à família das percussões. São instrumentos de altura definida, têm uma membrana, ou seja, têm uma pele que pode ser esticada para criar diferentes alturas, diferentes notas. Como podem ver, eles têm vários tamanhos. Do meu lado direito tenho o timbal maior até ao mais pequeno, ou seja, vamos ter as notas mais graves nos timbales maiores e as mais agudas nos timbales mais pequenos. Os tímpanos são constituídos por uma panela em cobre, geralmente é em cobre, também pode ser em plástico. Para obter as diferentes notas nos timbales usamos o pedal. Para produzir som nos tímpanos, uso baquetas. As baquetas são compostas por uma cana de bambu e por uma cabeça que pode ser de flanela, de feltro, de vários materiais que fazem com que tenha sons completamente diferentes. As baquetas são percutidas na pele, ou seja, são atiradas contra a pele e fazem vibrar a pele, produzindo assim o som. Para além das baquetas, usamos também as mãos. E as mãos servem para poder abafar, terminar o som dos tímpanos.